ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis e tem para você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas, tudo em até 12 vezes no cartão ou em 1 e mais 10 no crediário próprio. FAT, Faculdade Anísio Teixeira, uma das melhores instituições de ensino da Bahia, graduação e pós-graduação. FAT, rumo a novas conquistas. Acesse fat.edu.br e tenha mais informações. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Hoje, é um dia especial porque é minha aparição de número 50, 482 páginas lidas e mais ou menos 135 mil palavras faladas. Eu sou assim, gosto de números, né? Então a aparição hoje número 150, 482 páginas. Dá para dar um livro, né? Mas vamos lá. O que é que me traz hoje? O título do texto é O Estado de Direito como Norte. Sempre fui taxado, desde quando iniciei neste quadro, os meus comentários sobre justiça, lei e política, das piores coisas. Esqueci o número, 2.500 pauladas, mais ou menos que eu tomei. Para alguns, sou inveterado e decadente comunista. Para outros, sou um extremista de direita que defende ideias meio translocadas. Infelizmente, não sou nenhuma coisa nem outra. Apenas defendo meu ponto de vista pautado em fatos e em valores legais inquestionáveis. A incompreensão é prima irmã dos valores íntimos que não entende os fatos e acha que posição pessoal é a única certa. A introdução foi para afirmar aqui, com todas as letras, duas situações que são distintas, mas que se entrelaçam por envolver sentido legal que deve ser sempre observado, não importando a quem deve ser dirigida. A primeira delas foi a acertadíssima decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender todos os processos que envolvem a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro. Aduz o ministro em sua decisão que não pode haver quebra desses sigilos sem aval da Justiça. De quebra, ainda mandou o Conselho Nacional do Ministério Público apurar troca de e-mails entre a COAF e o Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo a quebra dessas informações. Todos sabem que eu não endosso a atuação política do clã dos Bolsonaros, mas não tenho a pencha de achar que o Estado de Direito sirva aos que eu defendo e não sirva aos que eu detesto. Aliás, comportamento muito comum pelos mais radicais, inclusive das hostes bolsonaristas. Sempre defendi aqui neste espaço que a lei e a Constituição são para todos os cidadãos brasileiros. E quando afirmo que a decisão do ministro Gilmar Mendes é correta, não estou defendendo o senador, mas a aplicação dos preceitos constitucionais inegociáveis. Defendo de forma intransigente que somente a Justiça pode autorizar a quebra de sigilos, seja ele fiscal, telefônico e bancário, mediante evidências consistentes e não como querem alguns translocados. E não o Ministério Público ou a COAF, trocando informações sem mediação ou autorização de um juiz. Da forma como se deu no processo que envolveu o senador Flávio Bolsonaro, os limites constitucionais não foram observados. Se aceitarmos as práticas ali realizadas, seremos sempre reféns dos órgãos de controle estatal que escarafucharão nossas vidas simplesmente através de fatos pueris. Quem defende esse tipo de conduta, ou seja, bisbilhotar a vida financeira e bancária de um cidadão, está flertando com a tirania. Outro fato diz respeito à situação do ex-presidente Lula, que se recusa a aceitar a progressão da pena, pois pela legislação já cumpriu 1/6 da pena e tem direito ao regime semiaberto. Segundo seu entendimento, de Lula, somente sairia da prisão se a sua sentença for anulada ou inocentado. Trata-se de uma situação inédita ou pelo menos rara de acontecer, ou seja, um condenado negar de cumprir parte da sua pena em liberdade. A doutrina jurídica está dividida. Para uns, por ser um direito de escolha, por ser o preso, vamos melhorar aqui, por ser um direito de o preso escolher se continua cumprindo a pena, assistiria razão à vontade de Lula. Ou então, por dispor a lei de execuções penais a progressão da pena, não cabe ele escolher se fica ou não. Há um outro dado complicador. O presidente se nega a usar a tornozeleira eletrônica. Nesse aspecto, acho que seria uma desnecessidade. É impossível ele sair por aí sem ser notado. Ainda nesse ineditismo, há um aspecto simbólico. Quem pediu a progressão da pena foi o Ministério Público Federal, antes da defesa. É raro nas esferas criminais promotor se antecipar
e pedir regime semiaberto. Né? Que coisa, não? O ex-presidente Lula espera por 2 posicionamentos do STF. Um deles é o julgamento do seu recurso extraordinário, que pede o acolhimento de sua inocência. Outro é o julgamento de suspeição do juiz Moro, que anularia todos os processos que o envolvam. Se me perguntarem qual seria o resultado dos dois, diria: não sei. Atreveria em dizer que existe uma leve tendência em anular os processos em razão da suspeição de Moro. Afirmo isto em razão dos últimos acontecimentos, entre eles a declaração do ex-procurador-geral Janot em seu livro, quando afirma que ele sofreu pressão da República de Curitiba para, de forma irregular, antecipar a abertura de um inquérito e assim oportunizar os procuradores da Lava Jato a ter elementos mais probatórios na propositura de uma ação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sem uma ação por organização criminosa proposta pelo Procurador-Geral, não haveria elementos para a ação dos valentes em Curitiba, fora as outras pencas de ilegalidades perpetradas pelos Golden Boys de Curitiba, que foram expostas nos diálogos divulgados pelo site Intercept Brasil. Esse tipo de ação tem um nome que se chama lawfare, ou seja, utilizar mecanismos legais para perseguir alguém, coisa que a Lava Jato fez à torta e à direita. Desta forma, quando afirma que o ex-presidente foi condenado sem provas, e ditas, pasmem, pelo próprio Moro, nos embargos de declaração no processo do Tríplice, defende que a decisão do Gilmar em relação ao Flávio Bolsonaro também foi correta. Fica agora bem entendido que as minhas simpatias ou antipatias não são balizadores de minhas convicções jurídicas e legais. Sempre prezei pela aplicação incondicional da Constituição Federal e das leis, não importando a quem. Contrário aos que se veem hoje em dia de lado a lado, ao contrário dos que se vê hoje em dia de lado a lado, onde o judiciário bom é aquele que julga de acordo com as convicções políticas pessoais, mesmo que para isso se jogue no lixo a Constituição Federal. Quem pensa assim, e olha que são muitos, tem o meu total desprezo, são anões do pensamento troglodita. Agora uma pergunta atrevida, e espero um dia ser respondida. Será que os bolsonaristas, que tanto odiavam o ministro Gilmar Mendes, passou de agora a ser gente boa? Fica a provocação. Então a decisão do ministro Gilmar Mendes anteontem de anular todos os atos praticados no processo contra o senador Flávio Bolsonaro foi corretíssima. Corretíssima decisão. Né? Não se pode o Ministério Público ficar trocando informações com os órgãos de fiscalização do Ministério da Fazenda sem o aval da Justiça, sem autorização judicial. É isso que as pessoas não entendem. Acham que isso vai tirar a condição de investigação. Não, é preciso que o judiciário autorize. Se não autoriza, qualquer coisa que é feita fora disso é ilegal. A decisão do Toffoli de suspender foi legítima, correta. Né? Não vai adiantar você ficar reclamando, porque a Constituição prevê esse tipo de situação. Quanto o presidente Lula se negar a sair da prisão, como tudo é inédito, desde a sua prisão sem provas até essa condição, vamos ver, a doutrina está dividida. Uns acham que ele pode, sim, se negar a sair. Outros dizem que ele tem que sair porque é uma imposição legal. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? O que vai ser sair daí. Né? O Lula se negocia veementemente a usar a tornozeleira. No meu ponto de vista, acho desnecessário, porque a tornozeleira é para evitar que a pessoa circule além daquilo que foi estabelecido pelo juiz na execução penal. Imagine, Lula não vai sair por aí à torta direito. Né? Vai ficar em casa porque sabe que, né, ele é uma figura conhecida e pública. Então, né, a sua própria vida o impede. Ele já tem uma tornozeleira, né, nele já inserido. Ele não anda, né, sem movimentar meio mundo de gente. Então, encerra aqui minha participação de número 150, completando 483 páginas lidas, que eu li mais 2 aqui hoje, né, e 126 mil palavras. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.